E aí, pessoal? É, então, mais uma discussão aí de casos do pronto-socorro. Alô, pessoal, vou acelerar a velocidade do vídeo, né, para ficar até mais dinâmico. Então, a velocidade da discussão de casos vai ser bem mais rápida e vai estar na velocidade de 1,5. E na discussão de literatura vai estar uma velocidade de 1,2. Isso fica mais fácil para o vídeo, mais dinâmico e melhor para vocês. Valeu. Corro em neurologia. Depois essas discussões eu vou colocar disponível lá no link que eu criei, que é sem marca zero, onde tem os artigos, onde tem material de discussão, alguns impressos úteis que a gente tem utilizado no PS. Vamos para mais uma discussão aí do que a gente tem visto, para a gente solidificar o conhecimento de alguns casos que a gente tem visto lá no pronto-socorro da neurologia. Essa é uma paciente de 55 anos, é uma paciente que o sexo originalmente masculino passou por um processo de hormonização, uma paciente trans que estava em uso de terapia hormonal, um paciente masculino em uso de terapia hormonal para mudança de sexo. É uma paciente com HIV, diagnóstico em 1997, carga viral detectada em um CD4 de 800, e tinha um acompanhamento de um sarcoma de Kaposi e de sífilis que tinha tratado recentemente. Ela vem com um quadro de cefaleia e vômitos. Há 7 dias, passa com um diagnóstico de sinusite em um PS externo. Há um dia, procura outro serviço, né, abrindo um quadro de hemiparesia com afasia, e vem para o pronto-socorro da neurologia para avaliação da neurologia. O paciente, então, com hemiparesia direita completa e uma hemiparesia global mutismo. Ela não apresentou um rebaixamento do nível de consciência, apesar da difícil mensuração do nível de consciência devido ao grau de afasia, né, mas em nenhum momento o paciente teve um rebaixamento, né. O nível de consciência era difícil de avaliar, a interação e a comunicação eram prejudicadas, mas a paciente mantinha-se vigil ao longo de todo o atendimento, não abriu nenhum sinal clínico de herniação, né, não abriu pupila, não abriu sinais outros de herniação. A tomografia, a gente vê na tomografia do dia 3 de setembro, um hematoma intraparenquimatoso extenso, lobar, né, à esquerda, com um desvio de linha média importante, e aqui a gente já vê alguns sinais que dão as pistas diagnósticas antes mesmo da realização da tomografia com contraste, né, em que a gente vê o sinal do delta cheio, né, aqui já uma hiperdensidade, uma hiperatenuação do seio sagital superior, importante, talvez aí já denotando a etiologia do hematoma lobar dessa paciente. E quando a gente faz o uso de contraste na fase venosa, a gente vê o sinal do delta vazio, né, uma não contrastação de todo o seio sagital superior extenso, importante, que acomete também o sistema venoso profundo, né, que acomete também o seio mais importante, o seio transverso, a torque do seio transverso e sigmoide à esquerda, mas que também causa umas falhas de enchimento do seio venoso à direita, com falha do sistema profundo, aqui a gente vê o seio reto não caracterizado, né, com desvio de linha média importante de 7,6 no D2 de hemiparesia no dia 3, que progride para um desvio de linha média de 9 milímetros no dia 4, no D3 da hemiparesia. Então a gente vê essa paciente com TVC importante, com desvio de linha média que acomete tanto, né, o sistema mais superficial quanto o sistema profundo de drenagem, né, o seio reto, seio sagital inferior, seio sagital superior, o seio transverso, principalmente à esquerda, com sigmoide, mas que a gente vê um acometimento bilateral pior à esquerda. Então o que a gente vai falar hoje é de cirurgia de craniectomia descompressiva para TVC. Né, o que a gente vê. Esse é um estudo muito interessante. José Ferro é um dos que mais publicam, né? Coutinho também é um dos que mais publicam em trombose venosa cerebral. Então esse aqui, ele pega dados de pacientes, tanto do ISCVT, né, que é um estudo famoso aí de TVC, e inclui outros pacientes com TVC que foram submetidos à cirurgia, no total de 69 pacientes. E ele vê que desfecho desfavorável nesses pacientes foi de 17%, uma taxa de mortalidade de 15%, e o que chamou muito a atenção é que o ranking de 0 a 1, ou seja, uma recuperação completa desses pacientes, aconteceu em mais de um terço dos pacientes. Em 37% dos pacientes com a cirurgia tiveram um ranking de 0 a 1, ou seja, tiveram um desfecho favorável com recuperação completa, sem comprometimento de funcionalidade. Quando a gente pega o ranking 2, também inclui o ranking 2, a gente tem uma taxa de 56%, de bom, ou seja, de desfecho favorável. Né? Quando a gente pega ranking de 4 a 5, ou seja, incapacidade moderada grave, o taxa de 5,8, mostrando que, apesar, né, a gente tem um risco significativo de mortalidade de 15%, o desfecho favorável foi bom, 56% teve um ranking de 0 a 2. Né? Então, ao contrário do que a gente pensa, às vezes a cirurgia para TVC, ela tem um desfecho razoavelmente bom. E o mais interessante, né, nesse estudo é que de 9 pacientes com pupilas fixas bilaterais, 9 pacientes com pupilas fixas bilaterais, 3 desses tiveram recuperação completa. 3 desses 9 pacientes com pupilas fixas bilaterais tiveram ranking de 0 a 1, né, mostrando que mesmo os pacientes que têm já, né, um grave comprometimento neurológico, né, a cirurgia conseguiu reverter esse dano e garantir um desfecho favorável para esses pacientes.
E ele comparou, nesse mesmo estudo, ele compara com trials, com artigos grandes de craniectomia para AVC isquêmico. E o que ele, comparando com esses trials de AVC isquêmico e craniectomia, que no AVC isquêmico a mortalidade é maior do que na TVC, de 22 para 16, como a gente viu. A dependência grave de 4 a 5 de ranking foi de 35% para o AVC isquêmico e de 6% para a trombose venosa cerebral, somente 6% de dependência grave. E a recuperação completa não foi atingida em nenhum dos pacientes submetidos à craniectomia descompressiva para AVC isquêmico e foi atingida em 38% dos pacientes com TVC. Claro que a gente vai ter um monte de confundidores aí no caminho, né? Os pacientes os pacientes com TVC em geral são mais jovens, né? Todo um perfil diferente de paciente. Os pacientes com AVC isquêmico geralmente são mais idosos com mais comorbidades. O que eles colocam, né, que muitas dessas lesões associadas à trombose venosa cerebral, elas são reversíveis. É uma mistura de edema vasogênico, de edema cicutotóxico, de transformação hemorrágica, né, diferente do AVC isquêmico, onde você tem já um tecido não viável e que não vai se beneficiar em questão de reversão de inviabilidade tecidual, como na TVC. Né, e que mesmo nesses pacientes que estão em coma, que têm pupila, né, fixa, mesmo nesses pacientes eles podem ter um desfecho bom com a cirurgia. Tanto é que no Guidelines de 2017, Guidelines Europeu de TVC, ele coloca uma recomendação forte recomendação, né, apesar da qualidade de evidência ser baixa, ele coloca um nível de recomendação forte, né, favorecendo a cirurgia em TVC, né, e ele até justifica por que eles dão um nível de recomendação forte, né, apesar de você ter baixo nível de evidência, né, para essa recomendação. Bem interessante. Eles até justificam, isso é bem interessante. E em 2019 a gente tem essa revisão muito interessante sobre craniectomia descompressiva para TVC, né, e ele coloca um algoritmo muito interessante, muito prático, né, para ganhar a tomada de decisão cirúrgica na TVC. O mais importante é que ele coloca qualquer sinais de herniação uncal, de herniação subfalcina, ou se o paciente está abrindo, né, uma hipodensidade na artéria cerebral posterior, que provavelmente decorre de herniação de estruturas e compressão ali da artéria cerebral posterior, ou se esse paciente tem sinal clínico de herniação, ou se esse paciente já tem desvio de linha média maior que 5 milímetros, esse paciente você já indica craniectomia descompressiva de cara. Se esse paciente não tem esses sinais, você vai fazer toda uma terapia, né, claro, tratar a TVC com anticoagulação e fazer terapias, né, anti-hipertensão intracraniana e até pensar em terapias como tratamento endovascular, né, se ele não for elegível para craniectomia descompressiva, né, mas ele traz todo o fluxo, né, que você vai vendo, né, tá piorando a linha, o desvio está piorando, a hipertensão intracraniana é refratária às medidas clínicas, então tudo isso vão ser parâmetros que no segmento vai te favorecer a indicação de cirurgia ou não para esses pacientes. Lembrar, ele recomenda a hemicraniectomia, né, em geral unilateral, ampla, em geral maior que 15 centímetros, né, com duroplastia, ou seja, é a mesma recomendação do AVCI, de artéria cerebral média extenso, a artéria cerebral média maligna, em que você faz uma craniectomia ampla de 12 por 15 centímetros com a duroplastia para permitir a expansão desse tecido, né, desse edema. E ele não recomenda a evacuação do hematoma, geralmente não é recomendado você evacuar o hematoma, você não precisa drenar esse hematoma, até porque, como ele cita, na TVC você tem muita área que ainda é viável, que ainda vai se beneficiar do tratamento e que às vezes você tem ainda uma viabilidade tecidual, né, então em geral você não indica. Como anticoagular, ele cita que o principal, esse é o Guidelines europeu, ele cita que o principal é a heparina de baixo peso molecular, principalmente enoxaparina, né? Só que em algumas situações você vai preferir a heparina não fracionada, como para os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia. Esse é o Guideline europeu. E aqui a gente vê, ele cita, né, quando voltar a anticoagular depois da craniectomia descompressiva. Ainda é uma dúvida, né, a gente não sabe esse tempo ideal, em geral 24 a 48 horas, né, então alguns estudos sugerem que você pode reiniciar 24 a 48 horas. Na prática você vai ver o seu paciente, vai ver, né, como que está a tomografia de controle, como que está a evolução, se ele está fazendo alguma complicação hemorrágica, né, advindo da cirurgia, e vai decidir, e alguns até falam de iniciar uma dose intermediária por um período de 72 horas de anticoagulação. Essa é a tomografia da nossa paciente, após a craniectomia,
em que a gente vê uma diminuição do desvio de linha média, né? Era 9,9, foi para 7,2 depois da cirurgia, né? Isso é uma tomografia do dia 5 de setembro. Então fica aí a recomendação, né, de que a cirurgia na TVC você tem que indicar, você tem que estar ciente da indicação, você tem que estar ciente de quando indicar, né, de como trazido por seguros, quando indicar cirurgia na TVC, lembrar que até mesmo para pacientes que às vezes, como ele cita aqui, que pacientes que estão já com sinais de herniação clínica e às vezes já com pupilas fixas bilaterais, lembrar que nos estudos teve pacientes que tiveram reversão desse quadro clínico e tiveram recuperação completa do quadro, né? Então a TVC, pensar a TVC como uma entidade diferente do que a gente está acostumado para a artéria cerebral média maligna, né? E estar mais ciente de que esses pacientes têm uma recuperação melhor do que os pacientes com AVC isquêmico, né? Para a gente não perder o tempo de indicação de cirurgia nesses pacientes. É isso.